Olá, um bom dia para você. Os senadores devem discutir a ampliação do orçamento impositivo e a permissão para que delegados e policiais decretem medida protetiva de urgência para mulheres vítimas de violência. A jornalista Érica Christian fez um resumo das principais pautas desta semana no Senado. Um dos destaques desta semana é a votação da ampliação do orçamento impositivo para obrigar o governo federal a pagar as chamadas emendas de bancadas. Esses recursos financiam obras públicas nos estados e municípios por sugestões de deputados e senadores. Hoje, a equipe econômica costuma contingenciar esse dinheiro, que muitas vezes é a única fonte de investimento de governadores e prefeitos. A proposta deve ser votada na Comissão de Constituição e Justiça e em 2 turnos no plenário do Senado em um único dia. No caso, na quarta-feira. E também estão na pauta o pagamento de um auxílio creche para beneficiários do Bolsa Família que tenham crianças de até 5 anos fora das escolas e também a autorização para que bombeiros e policiais militares possam acumular cargos, a exemplo de médicos e professores. E os senadores devem votar também a permissão para que delegados e agentes de polícia possam conceder medida protetiva para mulheres vítimas de violência doméstica, desde que o fato seja comunicado a um juiz. E, por fim, está prevista para esta semana a instalação da Comissão Especial da Reforma da Previdência. Um grupo de senadores vai acompanhar de pertinho as discussões e votações da proposta lá na Câmara dos Deputados. O Estatuto dos Animais, com regras para garantir e proteger a vida e o bem-estar deles, já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e hoje pode ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos. A reunião está marcada para as 10 horas da manhã. O projeto prevê que ninguém deverá, por razões não justificáveis, causar dor, sofrimento ou lesão moral aos animais. Pessoas e empresas que tenham um animal deverão fornecer alimentação e abrigo adequados para o comportamento natural da espécie e evitar que eles tenham estresse, angústia, ansiedade e medo. Entre os objetivos estão estimular a guarda responsável, combater os maus tratos e a negligência. Pelo texto, os animais passam a ser tutelados pelo Estado e se beneficiam da mesma proteção jurídica conferida às coisas e às pessoas jurídicas. Entre as punições para quem maltratar os animais estão previstas advertência, multa de 10 milhões de reais e prisão de até 2 anos. Agora a gente confere o que está programado para esta manhã nas outras comissões do Senado. Às 9 horas, na Comissão de Direitos Humanos, vai ser realizada audiência pública sobre o problema da segurança nas escolas e os conflitos atuais. Às 11 horas, na Comissão de Infraestrutura, o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, Mário Rodrigues Júnior, vem prestar contas da atuação da agência. Às 11h30, na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, o destaque da pauta é um requerimento que pede a realização de audiência pública sobre obras não iniciadas, paralisadas ou atrasadas de creches e pré-escolas no país. Na Comissão de Educação, pode ser votado o projeto que inscreve no livro dos Heróis da Pátria o nome do piloto Ayrton Senna da Silva. O transtorno do espectro autista é uma desordem no desenvolvimento cerebral. Causa modificações importantes na capacidade de comunicação, na interação social e no comportamento do indivíduo. Nessa segunda-feira, a Comissão de Direitos Humanos promoveu uma audiência pública sobre o tema. João Pedro tem 7 anos e está entre os cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil com transtorno do espectro autista. Os primeiros sinais no atraso do seu desenvolvimento foram aos 2 anos de idade. Desde quando eu descobri o diagnóstico do João Pedro, eu me preocupei muito em inserir ele em todos os ambientes. Então hoje a gente consegue ir no cinema, a gente consegue ir na igreja, a gente consegue frequentar outros ambientes que ainda para muitas mães ainda é muito difícil. A mãe do João Pedro veio com ele da cidade fluminense de Três Rios nesta segunda-feira para participar de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos
pelo Dia Internacional de Conscientização do Autismo, celebrado dia 2 de abril desde 2008. Na opinião dela, o país está proporcionando a cada ano uma maior inclusão das pessoas com autismo, mas precisamos avançar. A gente precisa ainda de muito apoio do setor da saúde, do setor da educação, da própria sociedade que não aceita os nossos filhos. O foco do debate foram os entraves para o cumprimento da lei que criou a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. O senador Paulo Paim foi o relator da lei no Senado. Eu tenho muito orgulho de lembrar o fato. Eu fui procurado por um grupo, acho que umas 30 pessoas. Olha, percorremos esse congresso de ponta a ponta. E junto com outro senador, não fui só eu naturalmente, fizemos um bom debate. Enfim, a lei saiu. Entre os convidados, pais, educadores, ativistas e representantes de associações que defendem os direitos das pessoas com autismo. Eu costumo dizer, lamentavelmente, que tem instituição que só quer o filé mignon da coisa. Eu só quero aquele pronto para o trabalho, aquele que... E a gente precisa também dar a vez para aqueles que não têm condição laboral. A gente lembra muito dos casos de autistas que precisam de apoio, mas esquece que muitas famílias precisam, a maioria de famílias de autista, mãe, pai, cuidador, a família do modo geral, precisa desse apoio multiprofissional. Quando a gente faz uma inclusão, uma lei, onde essa escola é obrigada a receber essas crianças e automaticamente, na outra ponta, a gente não prepara o professor, toda a comunidade escolar, os docentes para recebê-lo, nós não estamos fazendo uma inclusão. A Júlia e o Bernardo estão dentro do espectro autista. Eles também foram convidados a falar na mesa. Meu nome é Júlia, tenho 31 anos e recebi diagnóstico como Asperger aos 21 anos de idade. O que veio a confirmar o que eu já sabia. Sentia que era diferente. Com o diagnóstico, comecei a ter algumas respostas para as minhas preferências, habilidades, dificuldades, e me sentindo mais forte para enfrentá-los. Meu nome é Bernardo José Medina Souza Martins, tenho 18 anos de idade e fui diagnosticado com autismo quando tinha 1 ano e 11 meses. Graças ao diagnóstico precoce, eu consegui reverter praticamente todos os meus sintomas. Eu fiz tratamento clínico intensivo durante 8 anos e também me beneficiei da inclusão social. O projeto do Censo do Autismo já está em tramitação aqui no Senado Federal e eu gostaria de pedir aos senadores que se empenhem na aprovação deste projeto, que é fundamental para que saibamos quantos autistas existem no Brasil de uma forma atualizada e regionalizada. E precisamos urgentemente desses números para que sejam elaboradas políticas públicas eficazes. Uma medida provisória que está aguardando análise no Congresso Nacional tem o objetivo de acelerar o registro de empresas individuais e incentivar a formalização no setor. Pequenos empreendedores podem ter a vida facilitada pela medida provisória 876. Com ela, o governo quer simplificar e desburocratizar o registro das microempresas e empresas individuais. Segundo dados do Banco Mundial, o tempo médio que se leva para abrir uma empresa no Brasil é de 119 dias, quase 4 meses. Somos um dos países mais lentos do mundo. Estamos na colocação 179 dentre 183 pesquisados. À frente apenas de Guiné Equatorial, Venezuela, República do Congo e Suriname. Startups e jovens inovadores são os que mais sofrem na hora de regularizar suas atividades. Para o professor Luiz Afonso Bermudes, a medida provisória vem em boa hora. Uma pequena empresa, que é o que nós precisamos. Sabemos dos dados do desemprego na juventude brasileira. Então nós temos que incentivar essa juventude a empreender. Quando ele chega na porta de um cartório para reconhecer firma num papel, para autenticar uma cópia, ele desiste. A medida prevê o registro automático nas juntas comerciais de firmas individuais e de sociedade limitada no prazo máximo de 2 dias úteis. Ela dispensa a autenticação de documentos, considerando válida a declaração do advogado ou contador representante.
O especial Cidadania, publicado nesta terça-feira no Jornal do Senado, vai mostrar tudo o que o Brasil está fazendo para evitar as mudanças climáticas e as tragédias naturais. Mais informações com o jornalista Ricardo Westin. Nas últimas semanas, o Brasil viu pela televisão chuvas torrenciais em São Paulo e no Rio de Janeiro. As tempestades causaram prejuízos para as pessoas, para as cidades e para a economia do país. Cenas como essas lembram que as mudanças climáticas não podem mais ser negadas e precisam ser enfrentadas. O especial Cidadania que o Jornal do Senado publica hoje apresenta tudo o que o Brasil está fazendo para evitar as mudanças climáticas e reduzir o impacto das catástrofes naturais. O Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, por exemplo, trata de questões como habitação, infraestrutura básica, saneamento, transporte e segurança hídrica, além da identificação das áreas de risco para a população. O assunto também está presente no Senado, tanto em audiências públicas quanto em projetos de lei. O Especial Cidadania é publicado toda terça-feira no Jornal do Senado e na Agência Senado, www.senado.leg.br/notícias. O uso da energia eólica está em plena expansão no Rio Grande do Norte. Líder no setor no país, o estado reúne condições especiais para incentivar a exploração dessa fonte de energia. O senador Jean Paul Prats fala sobre as conquistas de seu estado nessa área e sobre a nova fronteira, a geração de energia eólica no mar. Olá! O estado do Rio Grande do Norte atingiu um novo recorde energético, 4 gigawatts em potência instalada a partir de parques eólicos. E nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte. Senador, seja bem-vindo. Olá, Renata. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês para celebrar essa meta, né, atingida pelo nosso estado. Qual é o significado dessa conquista? Olha, o Rio Grande do Norte começou a pensar em energia eólica antes do ano 2000. E em 2003 tivemos uma experiência com 3 pequenos aerogeradores instalados na cidade de Macau pela Petrobras. E em 2006 já tínhamos um parque eólico pleno instalado e operando pela empresa Iberdrola espanhola lá em Rio do Fogo. Depois disso, a partir de 2008, deslanchamos. Eu, particularmente, ocupei a Secretaria de Energia nessa época, de 2007 a 2010, e nós incluímos no plano energético do Estado uma força muito grande aos projetos eólicos. O Estado tem, bem como a costa do Ceará, nesse momento já conhecido esse potencial de vento, ventos regulares, ventos constantes, ventos de belíssima qualidade para o investimento em turbinas eólicas e para o funcionamento delas. Então, hoje, 10, 12 anos depois, a gente percebe e já é considerado o melhor ambiente do mundo para se investir em energia eólica, tanto pelo fato dos aspectos técnicos, operacionais, como do próprio fato de recepcionar do mundo. Várias empresas globais hoje estão instaladas no Rio Grande do Norte e afirmam isso. Então, nós temos aí nós, no Rio Grande do Norte, com costa e interior, o Ceará faz parte da mesma bacia de ventos, desse movimento que eu estou dizendo, e o interior da Bahia também constitui esse conjunto. É um conjunto de áreas do Brasil que hoje performa muito melhor do que qualquer outra área do mundo e que recebe investimento de braços abertos, porque tem condições hoje de atender o licenciamento ambiental, a burocracia toda que se requer, a acessibilidade a essas áreas. Então, a gente tem sido muito feliz nisso. E hoje temos a maior concentração de turbinas eólicas numa só região. 650 turbinas instaladas numa região apenas construída de 2 municípios do estado. Quais são os municípios? João Câmara e Parazinho. E o número hoje já atinge mais de 1.500 turbinas eólicas instaladas no estado. Então, demograficamente, é o maior número de turbinas concentradas em um só lugar do mundo. E 86% de toda a potência instalada no estado é energia eólica? Esse número porque já aumentou? Nós temos uma termoelétrica a gás e temos potência instalada também em caráter emergencial, 2 térmicas a diesel e alguma coisa em solar. A eólica é o mais proeminente realmente. E, de fato, nós hoje estamos exportando 2/3 da energia que a gente gera. Então, a gente consome, basicamente, a economia do Rio Grande do Norte é menor do que a do Ceará
e a de Pernambuco, por exemplo. Então a gente tem aí uma capacidade que agora só de eólica atinge 4 gigawatts, 4.000 megawatts, é um recorde nacional. Continuamos líderes nacionais em potência instalada, em energia gerada, em número de aerogeradores. E temos um ambiente, como eu disse, muito saudável para continuar esse investimento. Temos mais 35 parques em construção, né? E provavelmente algum dia vamos perder essa liderança porque o estado é pequeno, né? Tem uma limitação geográfica, né? A Bahia é um estado maior, o Piauí é um estado maior. Mas e os ventos? Mas, e também tem ventos. Os ventos nossos são, de fato, especiais. O interior da Bahia que eu mencionei também concorre em qualidade de vento com essa bacia de vento Ceará, Rio Grande do Norte. Agora, temos uma nova fronteira que nós vamos começar a explorar brevemente, e até durante esse primeiro semestre ainda vamos ter notícias sobre isso, que é o offshore, ou seja, a energia eólica no mar. Essa é a instalação dos aerogeradores bem maiores, com fator de capacidade maior também, para coletar vento e gerar energia no mar, né? Então, as eólicas offshore vão começar no Brasil e começarão certamente pelo Rio Grande do Norte e pela costa do Ceará. Mas elas ainda carecem de um marco regulatório, né? Carecem de um marco regulatório. Nós temos um projeto tramitando, inclusive aqui no Senado, já foi daqui do Senado para a Câmara, um projeto regulando como é que se acessa essas áreas marítimas, que como são da União, pertencem à coletividade brasileira, não é como em terra que você faz um acordo com o fazendeiro, com o dono da terra e instala o seu parque eólico pagando alguma coisa a ele. No caso do mar, tem que ser licitado esse direito, a titularidade àqueles blocos marítimos. E provavelmente vai haver uma vantagem também, que o empreendedor já vai encontrar uma área zoneada ambientalmente, ou seja, o governo é que vai escolher as áreas que quer licitar, já tentando evitar problemas paisagísticos, de ser muito perto de uma praia, de uma área turística, ou principalmente problemas ambientais, de ordem ambiental na colocação desses aerogeradores lá. Qual é o impacto ambiental da produção offshore? Olha, são os impactos de atividade offshore, de você montar uma estrutura, né, metálica, etc., no fundo de mar e ter toda uma cultura e toda uma forma de operar isso aí, porque é um parque eólico, quer dizer, não é só um aerogerador ou dois, são 30, 40, 50 parques eólicos colocados no mar. Então você tem que ter aí as correntes, estudar toda a questão da fauna marinha, a própria fauna aérea também, então tem uma série de coisas. O impacto é baixo perante o que se compara com outras fontes em terra, até com carvão, o próprio uso do petróleo, né? Então, assim, temos que aproveitar esse potencial, porque principalmente nós somos um país que opera offshore no petróleo, em grande escala. A Petrobras, principalmente, é uma empresa líder em operações offshore no planeta. E nós temos um custo muito mais barato operacional ali naquela costa, porque a nossa plataforma continental é rasa. Então, a gente vai conseguir ter o custo mais barato de offshore eólico do mundo em breve, porque o parâmetro, o benchmarking desses custos de offshore eólico no mundo são do Mar do Norte, que é um mar inóspito, profundo, difícil de operar, encrespado, com condições climáticas terríveis. Esse é o paradigma hoje do custo de offshore, por isso que diz que ele é muito caro, operar offshore ou eólica é muito caro. No nosso caso, a gente vai conseguir... Mas o mar do Rio Grande do Norte não é encrespado? De jeito nenhum, é tranquilo. Eu costumo dizer que a gente vai fazer manutenção em aerogerador de jangada. O cara vai de jangada até o aerogerador, sobe lá, faz a manutenção e volta de jangada. Ainda vai ser ecológico. E em que pé está o marco regulatório? Está tramitando no Senado? Está tramitando. Está arquivado? Precisa ser desativado? Não, está tramitando, vai voltar para o Senado depois das alterações na Câmara, né? Saiu aqui do Senado lá no finalzinho da última legislatura, vai à Câmara e volta. E ele provavelmente vai dizer o seguinte, que esses leilões desses blocos marítimos serão parecidos com os leilões de blocos de petróleo. Nós, inclusive, demos a sugestão que a própria Agência Nacional do Petróleo seja quem licite esses blocos, que ele já tem uma estrutura toda de licitação de blocos marítimos, que já considera a parte ambiental, operacional, geologia, fundo, batimetria, tudo isso. Então já tem essa estrutura lá. Embora seja para gerar energia, a gente, até por economia processual, sugere que seja aproveitada a estrutura de delimitação de blocos e a estrutura de licitação de blocos da própria Agência Nacional do Petróleo, a mesma que faz os leilões de petróleo, para fazer, digamos, para ofertar áreas já pré-definidas e que os investidores arrematem o direito de ali fazer seus projetos eólicos. Depois disso, esses empreendimentos eólicos vão para o leilão de energia. Então, são dois leilões, um para arrematar a área e o outro para gerar energia, competindo com os outros projetos normalmente viabilizados nos leilões. O impacto para a economia do Estado, senador? Muito grande. O Estado hoje tem atividade de petróleo no mar e em terra,
Então, quando você começa, o impacto das eólicas em terra já foi gigantesco. Nós contabilizamos aí por volta de 15 bilhões ou mais de investimento no Estado, diretamente feito nos últimos 10 anos em eólicas. 15 bilhões de reais direto na economia do Rio Grande do Norte, que é uma economia que andava um pouco recalcitrante, é muita coisa, faz muita diferença. Todas essas cidades que nós estamos mencionando aqui, João Câmara, Parazinho e outras do interior, receberam esse investimento direto na veia. Então, o que acontece? A economia local floresceu. Eram economias basicamente dependentes de Bolsa Família e agricultura de subsistência. Hoje conseguem rodar, claro, também tem mazelas que a gente precisa tratar, as cidades cresceram muito rápido, receberam muito dinheiro de uma vez, houve um processo de gentrificação, que é aquele processo onde as casas começam a ficar mais caras, as pessoas da cidade começam a deixar suas casas para alugar para outras pessoas e morar na periferia. Então, acontece todo esse processo que tem que ser tratado, inclusive com as prefeituras. Por isso que eu sempre ressalto que é muito importante em qualquer ciclo econômico que se estabeleça numa economia estadual, a participação dos prefeitos, a sincronia com a cidade. A gente procura fazer isso lá, e é por isso que vem funcionando a contento. Claro, tem sempre um problema ou outro, mas não houve nenhum litígio, nenhum tipo de problema mais desgastante do ponto de vista social, econômico das cidades em relação às eólicas. Até porque tem também as compensações socioambientais e as empresas participam muito bem, muito efetivamente disso. Porque as compensações socioambientais, elas não pegam só o meio ambiente, né? Todo o cuidado com a população. Exatamente. Ali tem áreas de assentamento, ali tem áreas de pesca artesanal, agricultura familiar, tem grupos culturais, tem quilombolas, tem às vezes tribos de povos indígenas. Então, tudo isso tem que ser contornado. Normalmente, o setor eólico trabalha bem com isso, porque ele não é tão invasivo. O grande período de trauma de uma obra eólica é justamente a construção do parque. Antes e depois, a coisa fica pacífica, fica normal, as pessoas conseguem passar por aquela área, o acesso continua assegurado, normalmente os acessos até são melhorados, porque para fazer manutenção você tem que fazer aquelas estradinhas, né, de acesso, então a comunidade acaba se aproveitando daquilo ali também. De maneira que a harmonia entre esse setor e as comunidades, até porque é um setor de energia renovável, não é, pugna normalmente por uma postura ambientalmente correta, socialmente correta, não é, normalmente é boa. Né? Casos muito raros aconteceram, mesmo assim lá no estado nenhum, onde houve alguma rusga, algum processo aí de resistência, normalmente tudo se apazigua e todo mundo acaba bem. Senador, muito obrigada pela entrevista. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.